tudo que a medicina dizia acontecia antes, né? Porque ela falou, ele vai andar com 5, 6 anos. Com 3 ele andou. Então, assim, o que pra gente esperava que era mais pra frente, Deus vinha e surpreendia a gente com algo pra dizer, presta atenção, sabe? É milagre, presta atenção. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre, número 64, né, Sansão? Eita, 64, meu Deus do céu. É muita história de transformação de vida. Nós estamos aqui hoje em mais um episódio que tenho certeza que vai prender a sua atenção, que você não vai conseguir sair daí. Não é verdade, Dani Helene? Verdade. Estamos aqui com um casal especial, enviados por Deus aqui, que é o Edson e a Márcia, pais do João Vitor. Tudo bem? E do João Caio também, né, Márcia? Agora tem que falar. A família Edjoma. Quer saber quem é o João Vitor, que a gente falou primeiro? Dá só uma olhadinha nesse pequeno trecho aí que a gente tá colocando para você. E aí, ficou curioso? E aí, gente, tudo bem? Vocês vieram bem? Bem. Graças a Deus. Da onde vocês são? Vocês são daqui de São Paulo mesmo? Sim. Qual que é o bairro que vocês moram? Fala. Eu falo, velho. A gente mora na zona sul de São Paulo, né? Santo Amaro, o bairro é Alto da Riviera. E a gente já mora lá desde 99. Na verdade, ela é paranaense e eu sou uma mistura de mineiro com paulista, né? Mas se encontraram aqui ou em outro lugar? Aqui, na igreja. Na igreja? Na igreja. E qual a igreja que era? Assembleia de Deus, na época era Ministério Campo Santo Amaro. Hoje a gente congrega na AD Vila Remo, Campo de Madureira. Tem o pastor presidente, o pastor José Gonçalves Filho. É Madureira também? Madureira. Só Madureira Obrigado também, com o Braz. cara. Mesmo? Legal. Então, nós somos da De Alfa. tamo em casa. É isso aí. A De Alfa da Cassiane, né? Isso, pastor da Cassiane. E aí vocês fazem parte lá do louvor da igreja, eu tô sabendo. Sim, ela canta, ela já foi regente de criança, da mocidade, aí a gente canta no coral também da igreja. E eu, pela misericórdia de Deus, que não sou capacitado para isso, mas estou lá na regência da banda, como maestro. Olha lá, Márcia, você tá sendo modesto, Márcia? É isso, Sim. E estamos fazendo a obra aí. E como começou, assim, a música na sua vida? Na minha vida começou em Minas, né? Quando eu morava lá, a gente morava num sítio, então os cultos, hoje é célula, né? Lá era assim também, então meu pai era o pastor na época, né? E aí a gente congregava e eu aprendi a tocar com meu avô. Meu avô ensinou os primeiros acordes, tanto é que ele ensinou e não falaram o nome, né? Só sabia como é que Só sabia como que fazia. Ali. Então era ouvido, mas era o quê? Né? Teclado não, ou violão? Violão. Aí, quando foi em 99, eu vim pra cá. Aí foi onde eu conheci ela. Um dia a gente tava tocando lá e o irmão dela me chamou pra tocar. E a regente do círculo de oração ainda falou assim, dá um si bemol. Aí eu falei assim, agora... si bemol. Aí eu fiquei olhando pra ela, assim, se ela fazer, eu vou procurar, né? Aí ela bateu o si bemol, procurei na guitarra, achei, já achei o si bemol. Aí começamos ali e estamos aqui até hoje. É mesmo. Márcia, e você participa também? Você está participando cantando? Então, assim, recentemente eu deixei de ser regente da mocidade, né? Fui regente 10 anos. Aí eu achei que já chegou meu tempo, né? Bastante tempo, né? E aí falei, agora eu vou dar uma paradinha, né? Descansar, tô com um bebê novo. Mas é isso, canto. A gente teve um grupo de louvor, né? Na época que ele chegou, a gente já tinha esse grupo de louvor na igreja e acabou que ele foi incluído no grupo e a gente foi se conhecendo melhor, né? E sempre cantei na igreja, assim, não me lembro de época que eu não cantei. Então, assim,
cantava nesse grupo de louvor desde muito novinha, assim, 10 anos. E no coral da igreja entrei também muito novinha. Então, tudo que tinha de envolvimento com música, com cantar, eu tava dentro. E foi assim, o teclado, eu aprendi as notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, que me ensinaram. Foi o que me ensinaram, ainda meio que de má vontade, sabe? E aí, eu falei, e agora? Eu sei dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, mas o que eu vou fazer com isso, né? E eu quero tocar. E aí, tinha o tecladista na igreja. E aí, eu falei assim, pai, se o senhor me der um teclado, simplesinho mesmo, aí eu vou levar o teclado pra igreja, e vou ficar olhando o tecladista. Então, assim, o que ele fizer, eu já sei mais ou menos algumas notas, eu faço. O que eu não souber, eu pergunto pra ele, que nota é essa? E eu fiz isso. E aí eu ficava enchendo o saco do tecladista, porque quando ele fazia uma sustenida, eu ficava, gente, que nota é essa? Aí eu, que nota é essa? Sol sustenido, sabe? Tipo, pra quê, né? Aí eu tentava gravar e fui pegando e comecei a tocar na igreja. E até que esse tecladista saiu e eu fiquei no lugar. Olha só. E eu tocava aquilo que eu tinha aprendido. Então, assim, quando surgia alguma nota que alguém sabia, me passava e me ensinava. Isso aqui é o si bemol, por exemplo. É assim que faz. Aí eu aprendi ali, já tentava decorar, né? Pra mim não esquecer mais. E ficava. E aí, tipo assim, eu não aprendi nada do que é relativa, do que é... Tanto que eu nem sei, se me perguntar. Mas, fui numa aula de música, na igreja que teve, só que essa aula de música, eu fiz tudo bonitinho, tirei nota 10 nas provas, tudo, mas eu vi que não era pra mim aquelas bolinhas, sabe, pra tocar instrumentos de sopro. Sim. Aí eu falei, não, eu não vai dar certo. Vocês... E aí fiquei nisso mesmo. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Com quanto tempo de casado você engravidou do João Vitor? 3 anos. Depois de 3 anos. Como que foi essa gravidez? Então, foi uma gravidez, assim, programada pela gente, né? Porque a gente falou, a gente vai casar e quando a gente fizer 3 anos de casado, a gente tenta ter um filho. E aí, deu certo, né? A gente, tudo bonitinho, com 3 anos, vamos parar agora, o remedinho, vamos. E foi tudo conversado, tudo certinho, não foi nada de tipo, não. E aí, a minha gravidez foi muito boa. O que eu tive na gravidez foi enjoo, que é o normal de muitas grávidas terem, né? E foi uma gravidez muito boa. Muito boa mesmo, assim, tipo, tirando o enjoo, foi muito boa. Não teve nada de demais. Eu tinha pressão nenhuma complicação. Ótima, tudo meu era bom. A saúde, sabe? Assim, aquela saúde de gravidinha que não tem nada. Perfeita. Então, assim, tava tudo encaminhado pro bem mesmo. E teve algum fato que aconteceu durante a gravidez que te causou algum alerta, alguma... Não tive sangramento, não tive nada, exatamente nada, assim, relacionado à gravidez pra falar assim, sofri isso, não sofri nada. E durante esse período, vocês estavam na igreja? Sim, sempre. Aconteceu algum fato na igreja, assim, que te deu um alerta que teria alguma coisa assim ou não? Sim. Aí entra a profecia, né? Que eu havia comentado com você antes. Quando eu estava com 5 meses de gravidez, um pregador na época, o Edson vai saber o nome. Lembra, Edson? Lembro sim, foi o pastor Papelon Rodrigues. Uhum. Ele, na época, morava na Zona Sul, na Zona Leste, na verdade, em São Miguel Paulista. Hoje acho que ele mora na Bahia, não mora mais aqui. Era uma campanha que estava tendo lá, né? O nome da campanha era até o 7 Mergulho de Naamã. E, tipo, não tinha nada a ver o que ele estava pregando com o que ele ia falar com a gente, né? Aí, do nada, ele parou, olhou para ela. Ela tava no teclado nesse dia, né? Um barrigão empurrando o teclado lá. Mas ela tava no teclado e aí ele pediu ela para levantar e falou. E aí ele me chamou lá na frente, né? E falou assim... eu lembro até o vestido que eu tava, era um vestidinho laranja. E aí ele falou assim, chama essa grávida, só tinha eu de grávida na igreja, chama essa grávida pra vir aqui na frente. Eu acho que eu tava chorando já, né, envolvida no Espírito Santo naquele momento, então eu não vi, então ele pediu pra alguém chamar, né. E aí me tocaram, aí tipo, eu dei aquele assim, pede pra ela vir na frente. E quando eu fui, ele falou assim, desde quando você entrou na porta, lá da porta que eu te vi,
Deus já me mostrava. Você. E eu não podia ir embora sem falar o que eu tenho para falar para você. Porque, como o meu esposo disse, não tinha muito a ver o contexto da campanha com o que ele ia falar para mim, né? E ele falou... E eu fui a última pessoa que ele passou profecia. Então, assim, já não ia falar mais nada, só que aí, no final, não teve jeito, ele teve que falar. E aí ele falou para mim que Deus estava me dando o livramento de morte naquele dia, colocando vida sobre a minha vida. E ele falava assim que Deus estava me dando a vitória naquele dia. E também falou assim, quando você sair do hospital com o seu bebê, vai ter uma enfermeira que viu ele e que ela vai falar que ele foi um milagre. Na saída do hospital. E para completar a obra que eu tenho na vida de vocês e do bebê, eu vou deixar um sinal. Ele finalizou assim. Amém. A gente ficou muito preocupado na época, tanto eu como meu esposo, porque o que vem na mente é um possível aborto, um sangramento, algo do tipo. Porque 5 meses, né, é o que a gente mais pensa, o que mais teme, na verdade. Mas nada disso aconteceu. Seguiu a gravidez, normalmente, continuei tendo os meus enjoos, normalmente, e nada. Aí, como não aconteceu nada, meio que a gente descansou e não é que esqueceu, mas assim, não aconteceu nada, então, né, vamos ficar em paz. Não que desacreditou, mas vamos ficar em paz. Amém. Deus deu o livramento ali, graças a Deus. Foi ele tá colocando vida sobre a sua vida. E era só isso e amém. A gente pensou isso, né? Porque passou o tempo e não aconteceu nada. E aí, quando foi pra mim ganhar o bebê, já vou pular uma parte. Foi pra gente ganhar o bebê, foi assim, o médico falou assim, olha, você não tem passagem, vai ser cesárea. E aí eu fiquei bem tenebrosa porque eu queria normal. Não entendia muito, mas pelo que as pessoas falavam, o normal recuperava mais rápido. Eu era muito sistemática, das pessoas ter que ficar cuidando de mim. Eu pensava nessa parte, né? Aí eu queria muito normal. E aí o médico falou, não, vai ser cesárea, você não tem passagem, o bebê é muito grande. Muito grande. Muito grande e não tem passagem. Então eu já vou marcar a sua cesariana para segunda-feira às 8 da manhã. Fez a papelada do convênio, era convênio na época. E aí eu levei esse papel para casa, falei, para ele, eu queria tanto normal, mas Deus sabe de todas as coisas, né? O melhor tá nas mãos de Deus, ele quer assim, amém. Aí fui para casa e ficamos aguardando. Tinha um casamento no sábado, antes dessa segunda. E a gente tocava, né? A gente tocava para casamento, a gente tocava. Já tinha ensaiado, na verdade. E aí, até meu irmão, na época, que era o maestro, né? E ele falou assim, você tá bem. Você tá bem, Márcia. Sabe? Mas porque era pra me tocar, né? Puxando. Você tá bem. O médico até marcou cesárea. Então, você tá bem. Você vai poder tocar num casamento de boa, né? E depois você vai ter seu filho. Graças a Deus. Ainda bem. Beleza, ensaiamos. E no sábado do casamento, nós se arrumamos, tudo direitinho, fomos pro casamento. Quando chegou lá, começou as contrações. E eu nem sabia o que era contração. Que, na verdade, eu já tinha sentido algumas dorzinhas durante o dia, mas eu não sabia o que era, então, é normal de gravidez. Não vai ser normal mesmo, vai ser cesárea, o médico falou, e eu ia muito pelo que o médico falou. E aí, ficamos lá no casamento, no começo, antes de começar o casamento. Ali, quando o povo tava chegando ainda, a gente arrumando os instrumentos, eu já fui pro teclado, aí eu já falei pra ele, tá apertando? A dor tá demais e eu não tô aguentando. Assim, não sei o que é, pode ser uma infecção. Eu falava que podia ser 1000 coisas, menos o bebê nascer. Menos que tinha chegado a hora. E aí, teve uma hora que veio uma contração muito forte, eu abaixei no chão. E aí eles, né, desesperou na hora, falou, não, vou te levar agora pro hospital. E não tinha começado o casamento. Ou seja, a gente não tocou no casamento. Então ficou sem teclado e sem baixo. Eita. Aí eles fizeram um embromeixo, nem sei como é que foi lá, e a gente partiu pro hospital. Você lembra como é que foi esse trajeto aí, Edson? Rapaz, foi tenebroso, viu? Foi, né? Juntou nervosismo e na hora que ela
tipo, meio que passou mal. Aí chegou um amigo meu, o Robson, que foi um parceirão esse dia e durante toda a trajetória. Ele chegou com o carro, a gente não tinha carro na época. Aí ele chegou e falei, Robson, não dá, vamos levar a Márcia no hospital, porque apertou. Aí meu cunhado fala, não, mas vamos tocar, dá pra tocar, isso aí vai passar. Vai assim, rapaz, não vai passar não. Quando ele falava, vai passar, aí que apertava. Assim, não, vambora. A gente foi, o carro dele na reserva, olha a prova. Eita, o carro dele na reserva, a gente saiu, aí parou no farol, e ele já ligou pro pisca-alerta, lá tem o corredor de ônibus, né? Aí ele ia vir pelo corredor, na hora que ele foi sair, o carro morreu, acabou a gasolina. Aí deixou o carro lá no meio da rua, e eu saí correndo, na época ainda vendia gasolina no litro de refrigerante, né? Essas garrafas PET. Aí fui lá, comprei, trouxe, colocou no carro e saímos. Quase correndo. E chegou lá no hospital, o mais engraçado foi lá, porque tipo, ela lá passando mal, e eu fui e não consegui falar na recepção, fiquei gaguejando o tempo todo na recepção. Aí o pessoal já conhecia a gente, né? Que a gente sempre ia lá. Aí comecei a gaguejar, ela olhou assim, não, já sei, é a Márcia, né? Assim, é isso mesmo. Aí já veio com a cadeira de roda. E nervosismo é o primeiro filho também, né, cara? Nossa, eu não consegui falar nada. E eu tô nervoso aqui, imagina naquele dia. Aí os médicos levaram ela lá pra dentro, eu não pude subir. Eu aguardei lá na recepção, aí falou, não, a gente já internou, aí se você quiser voltar pro casamento, aí você pode voltar, porque se ficar aqui você não vai ajudar em nada. Então, beleza, não podia assistir, não podia nada na época, né? Aí eu pensei, então tá bom, então eu vou voltar e a gente vai se falando. Aí eu voltei, já tinha terminado o casamento também, já tinha passado tudo, meu cunhado já tinha passado os perrengues dele lá, mas conseguiu fazer com teclado. E eu naquela ansiedade de voltar logo pra saber, né? O que tinha acontecido, porque na época a gente não tinha celular, 2003, então quem tinha celular na época era só o pastor, nenhum pastor tinha. Então, aí quando foi à noite eu voltei, aí ela já tava no quarto e meu filho tinha ido pra UTI, né? Como que foi o parto, Márcia? Então, aí quando ele me deixou lá e voltou pro casamento, que eu entrei na sala, a médica me olhou, né? Fez o toque e falou assim, mãe, você vai ter seu filho daqui a pouco. Aí, tipo, a ficha não caía, porque não batia até então aquilo. você não tinha passado. E aí eu falava assim, não, doutora, eu vou ter cesárea. Eu falava, meio variando, porque tava doendo demais, né? Já tava, já. Aí eu falava assim, eu vou ter cesariana. Aí ela dava risada e falava assim, que cesárea o quê? Você tá com 5 dedos de dilatação. Você já chegou aqui já pra ter normal, vai ser normal, vamos preparar ela. E já começou a falar com as enfermeiras, sabe aquele alvoroço de vai ter normal e vai ser rápido? E aí eu fiquei assim, meia boba, né? Meia bobada. Doutora, mas o médico falou, não, tudo bem, o médico falou, que médico é o seu? Aí eu falei, o médico, aí ela falou assim, não, a gente vai ligar pra ele, pode ficar tranquila, tá? Ele vai passar todas as informações e a gente vai fazer seu parto normal, porque você vai ter normal, não é cesárea. Aí você tem passagem sim, falou pra mim. Aí eu falei assim, então tá, mas a minha ficha não caía, de verdade, porque eu fiquei tão com aquilo na cabeça, né, que ia ser cesárea. E aí, fez todos os procedimentos, né, que tem que fazer antes do parto, que é o pré-parto que eles falam. E quando me levaram para a sala do parto, que já era bem na hora de nascer, aí as últimas forças, né, que eles falam. E aí, nesse período ali, já na hora de nascer, o bebê fez cocô na barriga. E aí, me lembro de ouvir a médica falando, porque era uma médica e um médico. A médica falou pro médico, olha, ele fez cocô na barriga. Aí, e eu ouvindo aquilo, né? Mas eu não entendia nada. Aí, beleza. Aí, quando ele nasceu sem chorar, né? Porque eu esperava um choro. Toda mãe, acho que espera isso, né? E aí, ele nasceu e não chorou. Eu falei assim, doutora, meu filho não chorou. Aí ela falou assim, não, é porque ele é calminho. Aí eu, tá bom, se a médica tá falando, é isso. Eu lembro que ele fez um som bem baixinho, assim, só. Foi o que eu ouvi da voz dele quando ele nasceu. E aí, ele nasceu, e aí elas me mostraram de longe, rapidamente, olha seu bebê, mamãe. Aí eu falei, ai, que lindo. Quando eu falei, ai, que lindo, tá bom, a gente já vai, tá? E correram. Mas correram com ele pra UTI, porque já sabiam, né, a forma que ele tinha nascido, o que tinha acontecido, e eu não sabia. E eles, na verdade, me pouparam de dizer a verdade.
né? No momento ali Naquele do parto, momento. E aí eu perguntei, ué, mas por que levaram meu filho? Aí ela, não, mãe, a gente vai fazer todos os procedimentos, os exames, né? Que tem que ser feito. É normal, todas as crianças fazem esses exames. Pode ficar tranquila. A gente vai terminar você aqui, dar os pontinhos, vai ficar tudo bem. E me acalmaram, né? Só que aí depois eu fui pro quarto e meu bebê não chegava. Toda hora eu apertava aquela campainha, sabe? Aflita, toda hora. Cadê meu bebê? Eu perguntava. Aí, seu bebê já vem, eles estão fazendo os exames. Era a mesma conversa, mesma conversa. E aí, só no outro dia de manhã que o médico passou. Aí o Edson já estava na sala comigo, que era o horário de visita. Uhum. E aí o médico falou pra gente, olha, seu bebê... Aí foi que contou, né? Seu bebê nasceu com... Ele fez cocô, comeu do cocô e do líquido amniótico, né, que tem. E ele nasceu com falta de ar e infecção generalizada. Então, por esse motivo, ele vai ficar internado uns 7 dias. Eu dou para ele mais ou menos por volta de 7 dias para poder se recuperar e ficar bonzinho para ir para casa. Aí a gente ficou meio assim, aí tipo um dando força pro outro, porque, né, todo mundo muito novo. E amém, né? Vai fazer o quê? Pelo menos o médico deu a esperança que a gente ia levar ele para casa em 7 dias. 7 dias passa rápido, vamos pensar assim. Amém, tá bom. E vocês podiam visitar ele na UTI? Como é que foi esse aí, primeiro contato? Na UTI, a gente foi para casa, né? Quando deu os meus dias de ir para casa. Na UTI neonatal só podia entrar a mãe e o pai. Somente, mais ninguém. E aí, como ele trabalhava, ia só eu. E tipo assim, eu não abria mão de ir. Então, eu não tive resguardo. Não tive. Eu ia de ônibus, porque era raramente os dias que alguém podia me levar de carro. Uhum. Então, eu ia de ônibus, ia batendo, né, nos pontos, aquilo ali doía muito. E eu acredito muito que foi Deus que não deixou infeccionar, me inflamar, porque eu não inflamei, não infeccionei, sabe? Foi tudo muito normal. Foi uma recuperação boa para quem estava naquele estado, né? Tanto psicologicamente, abalada, como fisicamente também, né? E o total foram quantos dias? 24 dias. 24 dias. E aí, Edson, como é que era? Assim, o primeiro filho, você... Como que tava a sua cabeça, assim, cara? Psicologicamente, de estar em casa com a esposa, mas o filho no hospital? Era difícil. Muito difícil, cara. Tipo, chegava à noite, né? Eu chegava sempre 6, 7 horas da noite. Aí, a minha vontade era chegar e ver ele no berço, tava tudo preparado, né? Uhum. Aí chegava lá, não tava. Aí quando eu chegava, que eu ia cumprimentar ela, ela já começava a chorar. E aí começava os dois a chorar, porque não era fácil. Um momento bem difícil, né? Muito Preparar difícil, todo o quarto, tudo. Exatamente. E o filho não tá em casa, né? Exatamente. Quando passou os 7 dias, aí a gente ficou naquela esperança, mas aí veio outra notícia. Conta aí. Aí, com 7 dias, o médico falou, olha, ele não vai para casa ainda, porque ele teve uma... como é que fala? Uma convulsão. Uma convulsão. Lá internadinho. Ele teve uma convulsão, então, com essa convulsão, a gente vai ter que colocar mais medicamentos, né, mais coisas nele para poder ajudar ele a restabelecer mais ainda para poder sair. E detalhe, o bebê era muito magrinho, muito miudiquinho e bem escurinho, bem negão. Até a gente até brincava. Nossa, ele nasceu da cor do Edson. E é incrível, porque assim, meu filho é um negão. A gente era muito feliz que ele era um negão. Eu, principalmente. Aí, para contar para a família, porque ninguém tinha visto, não podia tirar foto, não podia nada. Não podia exatamente nada. Era só nós dois que via. E a situação era muito complicada, porque assim, quando a gente chegava lá para visitar ele estava naquela isolete, né? Uhum. E aí tinha 2 buraquinhos que a gente tinha que lavar as mãos, tira a aliança, tira tudo, põe a luva. E podia tocar só com a luva no bebê, né? Então, assim, eu não tinha contato de pele com ele. Nem eu, nem ele. Com as luvas no bebê, conversar baixinho ali, né? Porque era várias isoletes em uma sala. Então, cada um na sua isolete, cada mãe, cada pai. E como ele ficou? Ele ficou com soro, eu acho que é soro, remédio, medicação, antibiótico, tudo isso,
mas cada um ligado em um lugar. Era o pezinho furado, outro pezinho furado, Nossa. o bracinho furado, outro bracinho furado, daquele tamanho que tinham. A gente via uma situação de tanta tristeza de ver um bebê sofrer tanto, né? E o que me deixava, assim, profundamente mal mesmo, era a sonda. Porque desde que ele nasceu, colocaram essa sonda na boquinha dele. É um caninho, né? E aí, ver ele com aquela sonda me deixava... Não sei nem explicar. Não sei explicar. A situação, eu acho que, assim, única, né? Porque a gente não tem como falar assim, eu posso imaginar o que você passava, o que você passou. Não tem como, porque é só quem passa, quem vive, que sabe o que tá sentindo. E aí, essa sonda, como ele era muito magrinho, ela vinha até a barriga, até o estômago, para poder ele se alimentar pela sonda. E ele era muito magrinho, eu tocava assim na barriga dele, eu sentia a sonda. E aquilo me deixava muito mal. Muito mal. E aí, essa sonda, os bracinhos furados, as mãozinhas, os pezinhos furados, e um tampão no olho. Então, assim, era uma situação muito, assim, sabe? De ver um bebê. Tampão no olho. E depois ele veio com um capacete, botou na cabeça dele. Era uma luz enorme na cara. Era uma situação bem, assim, complicada. De você olhar e falar assim, só por um milagre. Só. Porque eu sou pai, né? Então, assim, você, ao longo da gravidez, né, Edson, você vai lá, prepara tudo certinho, Sim. né? Dentro de cada condição de cada pessoa, tem uns que tem um pouquinho mais de recurso, faz um quartinho com mais detalhes, outros, mas você sempre vai preparar um lugar especial e o sonho é sair com o bebê já logo nos primeiros dias ali. Para a mãe, eu imagino assim que seja aquela questão de amamentar pela primeira vez, né? E aí você foi privada de tudo isso, ainda vê essa situação da sonda, realmente, como você falou, por mais que a gente tenta imaginar, não dá pra... Só você viveu isso, né? Como outras pessoas vivem situações parecidas, E você, em algum momento, você se lembrou da profecia? Então, a gente se lembrava, porque ele ficou internado. Só que eu e meu esposo, nessa época, a gente praticamente não se conversava. De verdade. A gente não tinha o que dizer. A gente só chorava. A gente não conversava, sabe? Era uma tristeza profunda, né? Um diálogo, tipo... chegou do serviço. Como foi o dia hoje? Não tinha. Não tinha. Era como se fosse um luto. Infelizmente, a palavra, eu acho, mais próxima era essa. Porque a gente teve, mas não teve. Sabe? Era uma sensação... Sabe? Eu acabei de ter meu bebê, foi normal, foi parto normal, o parto que eu queria, mas não pude trazer para casa. Ele não estava no bercinho dele, sabe? Então, a gente quase não se conversava. A gente até lembrava das profecias. E o que eu lembro que uma vez eu falei para ele, nas poucas vezes que a gente conversou, foi assim, não vamos murmurar. Ou seja, não vamos falar nada. Simplesmente. Deus sabe o que ele quer. Não vamos murmurar. Porque, assim, se a gente ficasse falando, murmurando, mas por que disso? Por que daquilo? Ia ser pior, né? Acho que a dor ia ser pior. Então, vamos ficar quietinho. É melhor. Deixa com Deus. Deus sabe o que ele quer. E os dias foram passando. Isso, e os dias foram passando. E um dia, numa visita... Eu lembro que eu estava tão amargurada, assim, de ver ele naquela situação, que vai passando os dias, você vai ficando muito mais aflito cada dia que passa. Tipo assim, não tem melhora, só tem piora. Cada vez que você cheguei lá, ele estava com o lado da cabeça todo rapado, porque não tinha mais veia no corpo, só achou a veia aqui. Ou seja, o cabelo dele era lindo, sabe? Ele nasceu muito cabeludo, raparam um lado da cabeça dele, simples assim. Para achar uma veia para colocar a medicação. E aquilo doía muito. E aí, um dia eu cheguei lá e eu orei, né? Não em voz alta, nem voz baixa, mas em pensamento. E eu coloquei a mão nele e falei isso. Eu falei isso para Deus. Eu falei assim, Senhor,
ele é teu. O meu filho é seu. Tô te dando ele. O Senhor me deu e eu tô te dando. Ele é seu. Faz o que o Senhor quiser. É seu. Eu dei o meu filho para Deus. Então, naquele momento, eu tinha a consciência de que se Deus levasse, foi porque da minha oração. Eu tinha esse pensamento. Mas porque eu não aguentava mais ver ele daquela situação. O sofrimento. E eu não sabia o que pedir, eu não sabia o que orar. Era muito difícil mesmo. Orar sem murmurar. Então, assim, você só chora. É um sofrimento de luto mesmo. Não tem outra palavra. Não tem. Muito doído, muito dolorido. E uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Pra nenhuma mãe. Quando eu converso com uma mãe, quando eu conversava, e quinta-feira eu conversei com uma mãezinha vindo da CD, e ela falou pra mim, meu filho ficou internado 5 meses, eu até erguei a cabeça, falei, meu Deus do céu. Aí ela, difícil, eu falei, ficou 24 dias. E assim, pra mim foi uma eternidade você me dizer que o seu ficou 5 meses, e ele tava ali no colo dela. Falei, seu filho é um milagre, falei pra ela, né? Aí ela falou assim, é mesmo. Só que eu aprendi isso também na CD. A CD ensina muito, sabe? Uhum. E lá eu aprendi que a gente não deve comparar, sabe? Comparar a minha história com a sua história, a minha dor com a sua dor. Porque às vezes o meu filho ficou 24 dias, o seu ficou 5 meses, 6 meses, não sei. Mas cada pessoa tem um jeito de reagir. Cada pessoa tem uma forma de lidar com aquela situação. Então, não tem como comparar, né? Eu chegar lá na CD, ver uma mãezinha com um filho sem as pernas. No início, para mim, aquilo ali foi chocante, né? Porque o meu tinha as pernas. E eu pensava assim, poxa vida, né? O meu tá andando com as pernas e coitadinha daquela mãe. Eu pensava assim no início. Mas aí, conforme você vai indo, vai conhecendo, vai ouvindo histórias, você vê que não tem nada a ver. As pernas é um detalhe, os braços é um detalhe, sabe? Um detalhe mesmo. Então, só indo lá pra ver. Já sabemos que chegou na CD, então teve alta. E uma parte da profecia falava que ia encontrar uma enfermeira que ia falar, eu sou um milagre. Isso aconteceu? Aconteceu. Assim, ela não falou milagre, essa palavra milagre, mas a forma que ela falou foi como se tivesse falado milagre e a gente entendeu na hora. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. E a gente entendeu, se cumpriu o que Deus falou. E o engraçado é que ela saiu no dia que teve a alta, a gente tava todo mundo feliz, né? Aí essa enfermeira saiu. E todo mundo reclamava dela, falava que ela não acreditava em Deus e tudo. Aí eu falei, opa, então o que Deus falou vai cumprir. Eu fiquei só naquela expectativa, né? Aguardando o momento. Só falta isso para completar, porque todos os sinais que o Senhor falou já tá se cumprindo, então falta só isso. E nisso, na hora que deu alta, que a gente pegou as coisas e tava saindo do quarto, aí ela saiu, antes da gente. Aí eu falei, Senhor, ela saiu. Aí não sei o que aconteceu, ela voltou. Ela esqueceu alguma coisa, voltou. A gente tava assim na porta, já para pôr o pé pra fora. Aí a Márcia parou com o menino aqui no colo. Ele tava chorando muito. Tava chorando, né? Aí ela veio brincar com ele e falou, nossa, João, você já tá indo embora. Aí ela falou assim, mãe, pra quem viu ele entrando aqui há 24 dias atrás, não imagina que ele ia sair daqui vivo. E chorando desse jeito. Meu Porque ele gritava, e quando ele entrou na UTI, ele não tinha som de voz. O som da voz dele era assim, ué, ué. Isso me afligia, porque eu ia visitar ele tava chorando, mas era assim, ó. Muito fraquinho. Muito fraquinho. Sabe, não tinha força. E quando ele saiu gritando. Foi o motivo para ela dizer isso. Aí, e como que foram os primeiros anos ali? Você criando ele, você percebia que tinha alguma coisa, nem se falou assim, de não comparar, né? Uma situação com outra. Mas acho que é um pouco difícil, né? Uhum. Você percebia que tinha algo diferente, não? Dos primeiros anos ali, até os primeiros 3 anos. Então, percebia, mas ao mesmo tempo não percebia. Porque era assim, como eu disse antes, era o primeiro filho. Então, assim, você não tem experiência nenhuma, zero, de o que é um filho, né? Se ele tem um pescocinho mole mesmo, se é normal, ou se não é normal. Até quando que o pescocinho fica mole, né? Quando que vai ficar durinho? Eu não tinha essa experiência. Então, assim, o bebê era todo molinho, só que assim, como eu ia no médico e a médica falava pra mim que ele tinha um atraso da coordenação motora,
e saiu do hospital tomando Gadernal, eu sabia que ele ia ter um atraso da coordenação motora. Isso já era... Já sabia, já era esperado. Só que aí eu relacionava o jeitinho dele, todo molinho, algo do tipo, a isso que a médica falava. Entendi. Você sempre concordava com os médicos, né? Sim, sempre. Isso você tá dizendo desde o começo do episódio. Sempre. Mas e como foram, assim, os primeiros anos, assim, quando foi com 2 anos, 3 anos, ele andava já, não andava, falava, como é que era? Então, até os 3 anos, vou falar até os 3, né, porque nos 3 ele andou. Então, até os 3 anos, eu fiquei ensinando ele em casa da forma que eu conseguia, que eu imaginava, e eu falo muito que o Espírito Santo soava ao meu ouvido, me dava algumas perspectivas, sabe? Ó, e se você fizer isso? Tipo, sabe aquelas ideias que vem? Do nada. Aí mesmo, né? E se eu fizer isso? Aí eu fazia. Às vezes dava certo, às vezes não. E eu ia seguindo nisso. Então, eu fui ensinando meu filho, como se fala? Alfabetizar. Eu pus isso na minha cabeça. Eu vou tentar alfabetizar meu filho, porque eu percebo que ele tem uma dificuldade e parece que ele é mudo. Eu não entendia, né? Eu não entendia exatamente o que ele tinha. Mas aí, quando você falava com ele, ele respondia? Ele olhava para mim. Mas assim, ele não falava. E quando ele começou a falar, ele só falava as vogais. Então era an, ai, papai, an, papai, an, papai, ai. Era assim. E água era pouquíssimas coisas, bem pouquinhas mesmo. E assim, ele se falava comigo mais por sinal, né? E aí eu fui ensinando da forma que eu podia dentro de casa. Eu parei de trabalhar. Nunca cheguei a trabalhar. Eu fiz assim, casa de família. Comecei em casa de família, um dia sim, um dia não. E vi que não dava certo. Não dava certo, ele precisava de mim. E aí eu optei, não. Conversamos, né? Falei, melhor não, o bebê precisa de mim, então eu vou cuidar dele. Vou cuidar dele. Mas e roupa e sapato? Isso aí eu quero cuidar do meu filho. Que veio. E foi isso. Desde então, não trabalhei mais. Só tem um detalhe que eu não falei, que eu tinha fibromialgia. Desde quando a gente casou, depois de uns 6 meses, eu fui acometida de fibromialgia. Então, eu sentia muita dor. Então, já era algo que já meio que me empatava a fazer as coisas, trabalhar. Eu até tentava fazer, né, casa de família, alguma coisa assim, mas sempre sentia muita dor. E na época não era muito falado de fibromialgia, não tinha muita medicação para isso. Então, quando eu tive o João, a fibro veio que veio, né? Porque na gravidez não dói. É incrível. A gravidez, ela protege de uma forma que você não sente dor de fibromialgia na gravidez. Pelo menos comigo foi assim. Questão dos hormônios, entra tudo... Nas 2 gravidez minhas, nada. Nem parecia que eu tinha dor. Isso é o ponto positivo de engravidar. Mas se eu fosse pensar nisso, já tinham 5 filhos. Mas, enfim. Aí, voltando lá onde eu falei que ele era negão, uma vez a gente foi visitar ele no hospital e ele estava bem clarinho, quase amarelo. E eu falei para a médica, doutora, meu filho tá amarelo. E ela falou assim para mim, assim, deu uma risadinha e falou assim, não, mãe, seu filho não tá amarelo, seu filho tava chegando à cor dele. Aí eu falei, mas ele não era negão? Eu falei, não. Ele era esverdeado, aquela cor era a infecção que era generalizada no corpo dele inteiro. E a gente achando que ele era negão, mas ele estava verde. Meu Deus do céu. Então, para você ter noção do grau que ele estava. Do nível que ele estava. Do nível que estava. E eu fiquei sabendo aí, alguém me contou, que o dia que ele andou foi um grande milagre, né? Isso. Foi. Como que foi esse dia, Edson? A gente era aniversário do pastor na época, nosso pastor era o José da Costa, pastor José da Costa. Aí a igreja estava em festa, a gente tocou e tudo. E aí quando terminou o culto, né? Aí o pessoal foram comer e tal, e eu fiquei lá guardando os instrumentos, enrolando cabo, guardando os instrumentos, e ele ficou lá comigo. Aí na época que ele nasceu bem umas 3, 4 crianças na época, né? Aí eles começavam a correr na igreja e tudo. Aí esse dia eu olhei pro meu filho e falei, nossa Deus, olha, as crianças correndo, era tão bom se meu filho estivesse correndo também. Mas ele demonstrava tanta alegria que eu ficava só rindo. Os meninos passavam correndo, ele ria e sentava no chão e saía arrastando.
pra ir. Quando ele chegava lá, os meninos já tinham ido 2 vezes, voltado, mas ele ia. Aí ele ficou em pé, assim, no banco, e eu tava, assim, sentado no cubo do baixo, né? Aí veio na minha mente, assim, de chamar ele pra vir andando, né? Aí, espontaneamente, eu chamei, falei, filho, vem aqui, vem andando no pai, vem. Aí, falei, ele pegou e soltou a mão do banco e começou a dar os primeiros passinhos. Meu Deus. Mas nisso que ele começou a dar os primeiros passinhos, aquilo eu já comecei a chorar e a igreja viu, e a igreja acompanhou toda a história Toda dele. a história como Aí foi, quem né? viu começou aquela gritaria. Aí o pessoal, acabou a festa do pastor. Acabou o fogo caiu na igreja. Exatamente, começou um novo culto. Meu Veio Deus. todo mundo pra cima e começou um novo culto. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí, desse dia pra cá, ele começou a andar, né? Aí ele começou a perder o medo, mas andava 3 passinhos, caía, entendeu? Do jeito dele. E aí que a gente viu que Deus começou a trabalhar nessa situação. Meu Deus, dele. que forte. E como é que foi a questão do tratamento, Márcia? Você levou ele em lugares especializados? Você tinha acompanhamento no convênio? Como é que foi essa parte? Então, a gente tinha o convênio, né? Inicialmente foi o convênio. Então, eu só passava na neurologista, que sempre pedia o mesmo exame, eletroencefalograma. Toda vez que a gente ia, acho que de 6 em 6 meses, pedia o eletroencefalograma. O que ela me falava? Ele continua com alteração no lado direito do cérebro. Continua com gadernal. Vou aumentar mais 2 doses. Aí aumentava mais 2 doses. E aí, era só isso. A conversa era essa. E aí, quando eu passei e tinha pediatra, essa médica, e aí eles acabaram me indicando para uma terapia. Só que a terapia era de 15 em 15 dias no convênio, e chegava lá, jogava bola. Então, para mim, aquilo ali era muito desgastante, porque era tudo muito longe, o convênio. E para chegar para jogar bola, eu falava, gente, para mim, para fazer isso, eu faço em casa, né, com ele. Porque eu sempre o ajudei em casa, tentando fazer... Eu não entendia a dimensão de que ele precisava de terapias. Mas, como eu disse para vocês, o Espírito Santo sempre me levou a fazer algumas coisas que nem eu entendia às vezes. Mas eu estava fazendo terapia com meu filho em casa, sem saber. Olha só. Sem saber. Eu ponhava ele para tomar banho de chuveiro, todo molinho mesmo. E assim, que outra mãe não faria de jeito nenhum, por receio, que ia cair, que ia escorregar, e eu punhava. E aí fazia até o pai tomar banho com ele no chuveiro, você também tem que tomar, e aí a gente, sabe, envolvia ele de uma forma e tentava de todos os jeitos fazer a nossa terapia ali em casa. E aí foi quando a gente resolveu ir na APAI, porque só no convênio, só essa terapia estava muito, como que fala? Vasta, né? Aí eu tive a ideia de ir na APAI e conversei com ele, vamos. A gente marcou e passamos um dia inteirinho na APAI, que lá é como se fosse... É uma consulta, mas é o dia inteiro, porque eles fazem várias questões, leva de sala em sala para fazer tipo testes com a criança. É uma avaliação mais ampla, né? Isso. A gente fez todos os testes com ele. Quando a gente foi lá, ele já estava com 4 anos. 4 anos. E aí, com 4 anos, o João Vitor já digitava no celular, que eu tinha ensinado. Ele era muito inteligente. Gente, que não dava para acreditar naquela inteligência, né? Tipo, o menino nem fala direito, vamos se dizer, né? Nem fala direito. Quando fala, quase ninguém entende. Babava demais. Aí é onde estava muito preconceito relacionado a ele. Porque babava de escorrer mesmo, olhar a camiseta, tinha que tirar, era com paninho o tempo todo. E as pessoas olham, as pessoas falam as coisas, né? Ficam fazendo perguntas. Enfim, ele fez os testes e aí, quando chegou no final, a médica lá, a chefe, que a gente teve que passar no final de tudo, falou assim, olha, ele passou em todos os testes aqui. De inteligência... Seu filho, ele é super inteligente. Demais, ele sabe o que é... Com 4 anos, ele já sabia o que era quadrado, círculo, triângulo, retângulo, as cores. Tudo coisas que você tinha ensinado. Letras, números. E assim, ele não se enquadra aqui, né? Ela falou pra gente. Então, porque aqui a gente pega mais crianças que precisam dessas questões. E no caso dele, já não é.
O caso Diz dele é mais a capacidade intelectual do que a motora, né? Isso. O caso dele era mais motor, ela falou pra gente. Então, eu vou fazer uma cartinha pra ACD. A pai fez a cartinha pra ACD. Que foi uma coisa mais, né, mais certa, mais indicadinho. E aí a gente pegou e foi pra ACD. E na consulta da ACD, na primeira consulta com a médica fisiatra, quando a gente entrou na porta, eu e ele, eu lembro que só pôde ir eu e ele, e aí ele andava todo desengonçadinho, eu falo pra ele, né? Ele era bem magrinho e andava todo desengonçado. Aí andava 3 passinhos, caía. 2 passinhos, caía. Era assim. E aí, quando a gente entrou na sala, a médica olhou de cada mesa e falou assim, paralisia cerebral, né? Aí eu olhei pra médica e falei assim, não sei. Até esse momento, ninguém tinha te dado um diagnóstico assim. Era só isso que eu te falei mesmo. Era uma alteração no lado direito, continua tomando gadernal. Aí a pediatra, ele tem um atrasinho da coordenação motora, vai andar com mais de 5 anos, 6 anos, por aí. Andar e falar com 5, 6 anos. Já errou, né? Mas pela experiência da moça da errou, CD, já matou já na primeira vista. Sim. E aí, tipo, tudo que a medicina dizia acontecia antes, né? Porque ela falou, ele vai andar com 5, 6 anos. Com 13 ele andou. Então, assim, o que pra gente esperava que era mais pra frente, Deus vinha e surpreendia a gente com algo pra dizer, presta atenção, sabe? É milagre, presta atenção. E aí a gente ficava ali. E aí na CD a médica já chegou, já deu o diagnóstico de ver, porque assim, eles não fazem exames, não tem exame pra saber que tem uma paralisia cerebral. O médico, ele faz exame, tipo assim, visual. Sabe? Ele pede pra criança erguer os 2 bracinhos. Então, ali, só de erguer o braço, o jeito que fica as mãos e os braços, ele já tem uma noção de que tipo que é a paralisia. Pede pra andar. Aí, aquele andado, ele já tem uma noção do que é que aquela criança tem. E aí vai. Essas coisas assim. Pega e aperta, sabe? Pega minha mão e aperta. Do jeito que ele aperta, o médico já tem a noção do porquê que ele apertou assim. A gente não tem, mas o médico foi estudado para isso. E aí ele fez esses procedimentos com ele e incluiu ele nas terapias. Foi aí onde começou as terapias. Lá na CD, com 4 anos e meio, por aí. E aí você viu... quanto tempo foram de terapias na CD? Foi 2 anos e meio de terapia intensiva. Você viu uma grande evolução no caso dele? Demais. Né? Demais. Eu falo que eu fui reabilitar meu filho e me desreabilitei. Literalmente, porque assim, como eu já tinha fibromialgia, a dor só aumentava, porque eu tinha que carregar o bebê no colo, uma bolsa enorme, pesada, tinha que andar, era ônibus, metrô, enfim, né? Aí mexia com o psicológico por causa dos preconceitos, as coisas que eu ouvia, as coisas que falavam, e assim, deu uma mexida mesmo assim, né, na figueira. Literalmente, assim. No começo do episódio, a gente começou mostrando o vídeo dele tocando bateria. Sim. E que momento que teve essa grande evolução, assim, que ele começou a ter essa... Porque a bateria é um instrumento primordial lá, né? Questão de ritmo, envolve vários movimentos, tem que acertar vários, né? Tem um prato, o tom, braço e perna. E que momento que ele teve, assim, esse... Na barriga. Na barriga. Eu falo que... É sério, eu falo que o meu filho era músico desde a barriga. Porque quando a gente tava ouvindo... Sabe aquele canal que passa música sinfônica? Sim. Sinfônica. E às vezes a gente ficava assistindo, a gente gostava, a gente curtia. E aí fica o bumbo, fica... Tum, 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 no ritmo. E o João começava na barriga. Tum. Não sei se era o pé, não sei se era a mão, não sei o que era. Eu sei que no ritmo. Você e eu falava sentia. assim, vem. Aí o Edson colocava a mão e sentia. Aí eu falei, músico. Meu Deus do céu. Não tem pra onde correr aqui, tá na veia. E não deu outra. O João Desde muito novinho. O João é um grande milagre. E assim, quando a gente teve acesso, através desse vídeo, né, que viralizou, a gente deu uma olhada e quando eu entrei nos comentários, né, e aí eu vi num comentário sobre ele ter esse diagnóstico de paralisia cerebral. Eu fiquei assim, abismado. E eu mostrei esse vídeo para uma pessoa, a pessoa começou a chorar. Então, assim, de tão impactado que ficou, né, com o João.
E ele começou a tocar com quanto tempo, né, com vocês? Por volta de 6 anos, né, amor? Meia lua. Com 6, 7 anos ele ganhou a primeira meia lua. Aí ele ficava lá tocando, mas no ritmo, acredita? No ritmo? No ritmo ali, às vezes dava um atrasinho, mas ficava no ritmo ali. Sei. Aí começou tocando meia lua, aí com 10 anos ele ganhou um bangô. Sei. Do pastor, né? Aquele ganhou um bangô. que é os tamborzinhos pequenininhos. Isso. Tanto é que na CD ele fazia esse exercício. Então, pra ele foi excelente esse bangô quando ele ganhou. Então, ele treinava em casa. Aí, nisso, ele começou a ter uma identificação com percussão. Então, ele, tipo, não ligava muito com a bateria e ficou mais com o bangô. Era bangô, meia lua, ganhou um triângulo, aí ficava com triângulo. Era Deus. aquele ovo, né? Aí ele ficava com tudo aquilo ali, montava ali a percussãozinha dele. A banda dele e ficava. Batia. E como é que era pra aqui. vocês, assim, saber de, né, tudo que vocês viveram, assim, ver ele já se desenvolvendo com um talento, com um dom, assim, que Deus colocou nele? O que vocês sentiram, assim, ao ver ele tocando com vocês ali? Então, eu falo que o João, ele é um milagre ambulante. Porque, assim, a gente vive milagres com ele. Não tem como falar assim, ele é um milagre. Eu não sei explicar, ele é vários milagres, porque em um só. Porque, assim, vai passando o tempo e a gente é surpreendido por algo. Aí passava mais um tempo, a gente era surpreendido por outro algo. Pai, me dá um teclado, pai. Tá bom, filho, o dia que o pai puder, o pai te dá um teclado. Pai, me dá um teclado, pai. E onde ele tocava? Quando terminava o culto, ficava lá bagunçando no teclado. Bagunçando mesmo, literalmente. Bagunçando no teclado. Pra gente é bagunçando. Porque ninguém tinha ensinado. Até que um dia o pai dele conseguiu dar um teclado. Simplesinho, mas deu. E aí, pronto. Ele lá sozinho com o teclado, liga o som, começa a ouvir música e começa a tocar teclado. Começa a ouvir música, começa a tocar teclado. Ele viaja, ele toca teclado. E assim, ele... Além da bateria, toca teclado também. Ele acha nota de música. Quando fala assim, tá tocando uma música... Ré maior. Aí eu falo, não acredito. Ouvido absoluto. Eu falo, não acredito. Ouvido absoluto. Mentira, João. Vai lá ver. Aí chega lá, Ré. Ah, não acredito. Meu Deus. Fala sério. E assim, por isso que eu te falo, né? São coisas que vêm acontecendo que você fala, você vê Deus ali, ó, vê o milagre na vida dele, o tamanho, a dimensão que é o milagre, e talvez a gente nem consiga alcançar essa dimensão ainda, porque ele só tem 17 anos. Quantas vezes você ouviu, assim, vocês ouviram algum testemunho de alguém que viu o João e algo mexeu com eles e eles vieram testemunhar alguma coisa pra vocês? Bom, o João, além de fazer tudo isso que a gente está falando aqui, de ser quem ele é uma criança, sempre foi uma criança muito temente a Deus, sabe? Muito mesmo. Então, assim, quando ele sentia no coração, ele chegava numa pessoa quando terminava o culto, não é desse tamanho também. Mas eu falo de uma criança de 6 anos com paralisia cerebral, andando tudo tortinho, babando muito, e chegava numa pessoa no final do culto e falava assim, Deus mandou te dar um abraço. Meu Deus do céu. E a pessoa recebia aquilo, com certeza, né? Como se fosse Deus mesmo. E aí, tudo bem, pode me dar um abraço. E ele dava. E essa pessoa depois vinha me testemunhar. Eu cheguei na igreja pedindo a Deus, Senhor, hoje eu só quero um abraço seu. E no final do culto aconteceu isso. E eu não tinha mandado ele fazer isso, sabe? Ele chegava nas pessoas quando estava recebendo oração na frente do púlpito, em joelho, ele pequenininho, não sei se o Edson lembra disso. E ia e colocava a mão na cabeça de determinada pessoa. Não de todo mundo. Ele ia diretamente naquela pessoa. Não falava nada. Rindo, como sempre, porque ele não controlava o riso, babando, daquele jeitinho dele. E as pessoas entendiam isso como o Espírito Santo agindo na vida dele, usando ele. Então, assim, até hoje, eu encontro pessoas que falam pra mim, nossa, aquele dia que eu tava assim, o João chegou em mim e falou isso, e eu nem sabia. Tipo assim, eu nem sabia do que tinha acontecido, porque ele não me conta. Então, assim, ele é uma pessoa muito temente a Deus, muito usada por Deus. E esses dias, ele se batizou, né? Com 12 anos, ele se batizou nas águas, que foi muito lindo o batismo dele. Ele não quis esperar nada, sabe? Ele queria se batizar com 6 anos. Eu, filho, mas não pode. A gente levava ele no batismo, ele voltava chorando porque queria batizar.
que ele achava muito lindo. E aí, quando foi liberado com 12 anos, ele já se batizou. E foi muito lindo, tudo. Esses dias, a gente conversando sobre o batismo do Espírito Santo, e sempre ele ia na frente, quando falava, vem receber um batismo do Espírito Santo, ele ia. Eu falei assim, filho, mas deixa eu te perguntar, você não é batizado com o Espírito Santo, não, né? Porque toda vez que chamam jovens, você vai. Aí ele falou assim, eu sou. Aí eu falei assim, então por que você vai? Aí ele falou assim, eu vou para acompanhar os jovens, eu fico lá na frente com eles. Aí eu falei assim, mas desculpa te dizer isso, mas eu nunca vi você falar em línguas estranhas. Aí ele falou assim, eu falo em línguas estranhas no meu quarto, quando eu estou orando. Nossa, aquilo ali foi um tapa na minha cara. Meu sabe? Deus. Eu falo em línguas estranhas, mãe, quando eu estou no meu quarto orando e falando com Deus. O jeito dele falar com Deus é incrível, porque ele não ora de joelho, literalmente, ele ora em pé andando. Não pergunta pra mim por quê, porque eu também não entendo. E assim, já entrei no quarto dele e topei ele andando no quarto falando com Deus. Não é, sabe, nessa oração que a gente faz, sabe, rotineira. Ele fala, ô Deus, sabe aquele meu amigo lá? Então, fulano de tal. É assim, Deus, então, dá mais sabedoria pra ele. E andando, gesticulando, como se fosse um amigo ali, que é o certo, né? Sim. Só que eu acho tão incrível a intimidade que ele tem com Deus, que é tão bonito que você fica assim, é de admirar e de me fortalecer. Porque quantas vezes eu quis desistir, até de levar pra terapia, quantas vezes eu quis desistir de tanta coisa, né? Pelos meus problemas também. E via algo nele que me vai pra frente, né? Te impulsionava. É isso. Edson, a gente já tá se aproximando, passa rápido, né, Edson? A gente já tá se aproximando do final, mas assim, aquele pai, quero fazer uma linha aqui antes de fazer a pergunta. Aquele pai, né, que tava lá, vivendo lá com a esposa, engravida. Aí, né, vem essa profecia, você estava lá, depois você vive tudo isso que você passou no hospital, 24 dias, seu filho internado, você vive uma experiência divina de dar um comando para o seu filho e ele andar dentro da igreja e aquilo fazer um mover dentro da igreja do Espírito Santo. E hoje você vê seu filho músico, com você, sendo usado por Deus, como a Márcia falou. Como é ser pai do João Vitor? É inexplicável, né? É demais, porque é igual a gente falou, a cada dia ele nos surpreende. Falando da música, eu sou maestro, sou arranjador, né? Eu faço os arranjos lá pra gente tocar. Uhum. Aí ele me ajuda. Ele vai lá no teclado e faz, ó, pai, faz isso aqui. Eu falei, espera aí, vou colocar pra ver se fica legal. E fica. E essa questão, ele é um amigão. É um amigão. Quando eu tô triste, ele vem e me abraça. Aquele abraço já me traz um refrigério, sabe? Já me traz aquela alegria, já tira aquela tristeza que eu tô. Porque é uma coisa que você sente que é verdadeira. Ele é muito amigo. E entre eu e ele não tem essa questão de... Tudo que passa com ele me conta, entendeu? Então a gente é bem amigão mesmo. Vou contar uma experiência que eu tive. A gente foi, no aniversário do meu cunhado, a gente foi no estádio, né? A gente foi lá. Espero que tenha sido do Corinthians. Rapaz, infelizmente não. Eu sou corintiano. E ele também. Mas como era aniversário, a gente levou lá no Morumbi, né? Mas aí, o legal foi o seguinte, quando a gente foi, que a gente tava saindo, aí eu olhei ele andando assim no meio de todo mundo, né? Aí eu falei, meu Deus, eu nunca... Por mais que eu esteja aqui, né? Num ambiente que eu não gostei muito, que era São Paulo. Mas, voltando assim, né? Eu olhei assim e falei assim, meu Deus, meu filho andando normal, conversando com todo mundo, sabe? Fazendo amizade com o pessoal lá que era da outra torcida. Eu falei assim, ó, cuidado, vigia, não vai nem comemorar e também não vai zoar os caras. Mas aí, tipo, ele andando assim, eu falei assim, meu Deus, eu nunca imaginaria eu estar saindo com meu filho assim e... né, tipo, vendo ele assim, andando comigo, porque é um processo tão assim que vai acontecendo e você vai vivendo e depois você nem acredita que aquilo tá acontecendo, entendeu? Eu levei ele também no outro, lá na arena, ver o Corinthians também, lá foi surpreendente, porque ele chegou, os policiais já perceberam ele, né,
Aí nem revistou, mandou entrar, a gente foi pra ala que era de especial mesmo, né? A gente ficou ali. Aí, tanto é que na hora que o pessoal xingava, a gente falava, era cego de Jericó. Aí o rapaz tava do lado e falou assim, esse pessoal é meio louco, né? O que tá acontecendo? Eu disse, não, você não tá ligado não, que nós é assembleiano, não pode falar palavrão, esse povo não vigia. Aí ele gritava também, tanto é que teve o gol, a gente comemorou, o rapaz que tava do lado falou assim, não, peraí, vamos comemorar de novo. Tinha mais ou menos, deu pra notar umas 20 pessoas. Aí todo mundo falou assim, não, vamos comemorar de novo pra gravar, pra ver ele pulando também junto com a gente. Aí gravei, na hora que eu falei, vamos lá. Aí todo mundo começou a pular, então todo mundo começou a enturmar com ele. Então ele é um menino, aonde passa faz amizade, e a gente conseguiu incluir ele na banda, ele toca na percussão da banda, ele toca na banda, o Madivi, que é a banda da União da Mocidade do Campo. Então, ele é um menino que faz muita amizade e com isso ele ensina as pessoas, entendeu? Tem gente que pensa que sabe tudo, quando vê ele tocando, fala assim, meu Deus, não sei nada. É inspiração, entendeu? Muita gente que sabe e não tem compromisso, somente na igreja, né? Não tem compromisso. Aí vê ele, aí fala, não, eu preciso entregar mais para Deus. Eu preciso me inspirar nesse menino. Então ele é tudo isso, sem palavras. Márcia, como é que é ser mãe do João Vitor? É espetacular. Ser mãe de um milagre, né? De um menino assim, que eu sempre falo que ele é um presente de Deus pra gente, pra mim, principalmente. Deus me viu lá do céu e falou assim, vou dar um presente pra aquela mulher ali. Ela tá merecendo. Eu sempre falo que o João Vitor, ele é uma missão em andamento para mim. Eu sempre coloco essa hashtag. Não sei se eu já vi essa hashtag em algum lugar, ou se eu que inventei, eu nem lembro, porque de tanto tempo que eu coloco que eu não sei. E eu sempre coloco hashtag missão em andamento, porque eu sinto que o João Vitor é como uma missão que Deus me deu. Então, é uma missão em andamento, sempre, né? E ele é demais, ele é muito lindo. O Edson falou dele tocando, que ele toca, inspira outras pessoas, porque, assim, as pessoas olham para ele e falam assim, ele tem dificuldades, e tem, tá? Não vamos aqui falar, o João Vitor, ele não tem dificuldades nenhuma. Ele tem, sim. Ele tem dificuldades em algumas coisas, limitações em algumas coisas, como todo mundo tem, né? E ele é diferente. E o diferente, às vezes, faz com que os olhos de algumas pessoas que acham que tem que ser todo mundo normal, não entender aquilo. E é o que eu sempre falei para ele, e sempre falo, e continuo falando. Filho, o que é ser diferente? É ser diferente. O que é ser diferente? É ser diferente. Todo mundo é diferente de todo mundo. Sim. Falei assim, você consegue pegar uma percussão e tocar lindamente, louvando ao Senhor. Tem gente que se pegar essa percussão aqui, não vai sair nada. Nem um tum-tum. E passar pelo que ele já passou e continuar alegre, tocando, feliz, sabe? Um ótimo filho dentro de casa, né? Ele não é só um servo de Deus que a gente olha e admira. Ele é um ótimo filho mesmo, sabe? Adolescente, ótimo filho dentro de casa. Para a mãe, para o pai. Ele é obediente, tá? Ele é obediente, ele é uma criança obediente. Criança, deixa ele ouvir eu falar isso. Ele é um jovem obediente. E, nossa, é encantador. João Vitor é só vivendo. Antigamente eu falava para as pessoas, passa um dia comigo na minha casa para você ver quem é o João Vitor. Era essa a minha resposta quando alguém falava alguma coisa relacionada às necessidades especiais específicas dele. E é isso. Se a pessoa passasse um dia comigo em casa, ficava encantada de ver quem era o João Vitor. Olha, você já deixou um spoiler aqui, sabe por quê? Agora o João Vitor vai deixar uma mensagem pra você. Olha quem tá aqui do meu lado, ó. João Vitor. Olá. João, eu sempre falaram que você tinha um sorrisão bonito, hein? Agora eu tô vendo. João, ó, tem um monte de gente te assistindo ali, ó. Que recado que você quer deixar aqui pro pessoal que tá te assistindo? Que eu sou um milagre e que Deus soprou o fôlego de vida em mim. E é isso.
É isso aí. Só isso. Glória a Deus, Phil. Você é um milagre mesmo, viu? Foi um grande prazer te conhecer, cara. Amém. Sua família, tá bom? Graças a Deus. Vai continuar tocando, né? Ô, cara. Gente, esse foi um episódio muito especial que fizemos com essa família. Uma família que Deus nos presenteou com essa amizade. E deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. E principalmente, ó, tá o arroba de todo mundo aqui embaixo. Você segue todo mundo, tá bom? E eu te espero na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo.